Quarta-feira, dia 1 de junho, dia da criança, e por isso hoje o Igor Gonçalves teve direito a uma folguinha e estou cá eu, o Hugo Filipe Martins, para vos trazer tudo sobre este dia de mercado de transferências. E vem um episódio muito grande porque dá para ver que já estamos em junho e a agitação está a começar em praticamente todo lado, especialmente em Espanha, em Inglaterra e também aqui em Portugal. Mas desta vez vamos começar pela Turquia, que é o próximo destino de Jorge Jesus. Falta apenas o comunicado oficial, mas o treinador de 67 anos, vocês com certeza já viram as imagens, está praticamente certo no Fenerbahçe, um clube que tem vindo a partilhar várias imagens desde ontem, terça-feira, no canal de YouTube e nas redes sociais, e já esta quarta-feira então têm sido partilhadas várias imagens até do Jorge Jesus a falar em turco, portanto praticamente certo aqui que Jorge Jesus vai ser o próximo treinador do Fenerbahçe. Ora, o técnico português, como todos se recordam, estava sem clube desde que deixou o Benfica em dezembro de 2020, depois de cerca de um ano e meio no clube encarnado, altura em que, o período em que não conquistou qualquer título ao serviço do Benfica. Depois de sair, praticamente andou a oferecer-se ao Flamengo, as palavras até não caíram nada bem no Brasil, e ao ver que as portas estavam fechadas, acabou por mudar-se para outras paragens. Vai então treinar na Turquia pela primeira vez. O técnico vai treinar um clube europeu fora de Portugal. Eu já tinha treinado na Arábia Saudita e no Brasil, mas na Europa só mesmo em Portugal. Vai então treinar o Fenerbahçe com dois grandes objetivos, um deles imediato e outro até ao final da época, claro. O primeiro, o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube turco ficou em segundo lugar no campeonato e por isso vai entrar apenas na segunda pré-eliminatória da competição. E depois, o segundo objetivo é a reconquista do campeonato da Turquia, algo que o Fenerbahçe não consegue desde 2013-2014, portanto aqui um desafio para Jorge Jesus. E de Jorge Jesus na Turquia viramos agora agulhas para Portugal e vamos diretamente à novela que promete agitar este mercado de verão. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, obviamente falamos da novela Ricardo Horta no Benfica. O avançado do Sporting de Braga está na primeira página dos 3 jornais desportivos, isto depois de o Benfica ter feito uma proposta de 10 milhões de euros pelo Internacional português. E porquê é que esta é uma novela que não só vai durar, como é uma novela que promete ter vários capítulos? Bem, só no primeiro episódio, ou não sei se o Igor já falou desta questão, mas neste episódio em concreto temos aqui vários assuntos para conversar. Em primeiro lugar, o Sporting Braga não gostou nada da proposta que o Benfica fez e, segundo dizem jornais desportivos de hoje, nem houve perda de tempo a analisar essa proposta de apenas 10 milhões de euros e há mesmo um aviso por parte do Sporting Braga que, caso haja conhecimento de contactos por parte dos responsáveis do Benfica diretamente com o Ricardo Horta, será feita uma queixa à FIFA por assédio a um jogador sobre contrato. Portanto, o Sporting Braga não está aqui para brincadeiras. A direção presidida por António Salvador aponta ainda para um valor mínimo de 15 milhões de euros, que foi o valor que na época passada, se bem se recordam e se ouviram o mercado flash desse mercado, dessa temporada aliás, o valor que o Atlanta United MLS acabou por oferecer. Na altura o Ricardo Horta rejeitou essa oferta e depois acabou até por renovar. Portanto, o António Salvador aponta para esse valor da equipa norte-americana e destaca ainda que é a época do Ricardo Horta uma excelente temporada, tornou-se o melhor marcador da história do clube depois de fazer 23 gols esta época. E então, para António Salvador, o facto de Ricardo Horta ter feito uma excelente temporada faz com que o valor possa ainda subir para os 20 milhões de euros. No entanto, há ainda outro clube no meio de tudo isto. Falamos do Málaga, que tem 15% do passe de Ricardo Horta e é um clube muito interessado em que o avançado português saia do Sporting Braga para algum lado, não interessa para onde. Isto porque os espanhóis atravessam uma grande crise financeira e por isso este encaixe seria significativo para ajudar a equilibrar as contas de um clube que procura voltar aos grandes palcos do futebol espanhol. O jornal A Bola diz ainda que o passe de Ricardo Horta não só está dividido entre Braga e Málaga, mas também por várias partes, com a Gestifute também ao barulho. Portanto, caso o Sporting Braga continue a rejeitar propostas, diz a imprensa nacional que pode ser obrigado a compensar o Málaga por essa rejeição de propostas. Portanto, uma salganhada daquelas do mercado de transferências que o Igor tanto gosta, por isso vou deixar os próximos capítulos para ele e vamos seguir, mas é em frente que há muito para falar, muito mesmo.
E continuamos em Portugal para falar do Sporting e de Gonçalo Inácio, que, segundo o jornal O Jogo, interessa ao Wolverhampton. Os ingleses estão interessados em contratar o defesa central leonino por 30 milhões de euros. O internacional sub-21 português foi indiscutível esta época, estreou-se na Liga dos Campeões e renovou o contrato com o Sporting, ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, mas isso não impede, claro, o clube inglês de olhar para o esquerdino como o principal alvo para reforçar a defesa, até porque o Wolverhampton confirmou já a saída do marroquino Saïss, defesa central que era titular indiscutível há várias épocas e que saiu a custo zero depois de terminar o contrato, e por isso abriu uma vaga na defesa da equipa de Bruno Lage. O Sporting, no entanto, não está interessado em vender o defesa de 20 anos, até porque no final do ano, claro, vocês já sabem, há Mundial, isto vai mexer com o mercado de transferências inevitavelmente. Os Leões acreditam que o Gonçalo Inácio vai ser convocado por Fernando Santos, o que pode fazer com que o valor de mercado de defesa central suba ainda mais. No Futebol Clube do Porto, duas notícias, uma delas praticamente confirmada. Comecemos então por essa. O 0-0 apurou, juntamente já com a imprensa nacional, a generalidade da imprensa nacional dá isto também como certo. Stefano Eustáquio vai continuar no Futebol Clube do Porto em definitivo, apesar de não ter sido a opção regular de Sérgio Conceição desde que chegou em janeiro deste ano, em 2022. Os azuis e brancos vão então exercer a opção de compra de 3,5 milhões de euros pelo internacional canadiano. Esse valor vai ser repartido por Passos Ferreira, Chaves, que ganha 40% da transferência, e o próprio Stefano Eustáquio, que tem direito a 10% dos 3,5 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto vai pagar. Em ano de Mundial, aliás, o médio espera jogar mais na próxima época. Esta temporada no Futebol Clube do Porto, ou seja, desde que deixou o Passos Ferreira, fez apenas 11 jogos, a maioria na condição de suplente utilizado. O Dragão continua à procura de um defesa central e já tem uma lista considerável de centrais brasileiros entre os jogadores associados ao Futebol Clube do Porto. O Igor já aqui falou de alguns, agora trago-vos o nome de Kaique, um defesa central de apenas 18 anos, que está a ser apontado ao campeão nacional, foi apontado pelo jornal O Jogo e já se fala também disso na imprensa brasileira. Apesar de ter apenas 18 anos, Kaique já é titular no Santos desde o ano passado, fez quase 40 jogos, 37 se quisermos ser mais exatos, e é internacional jovem pelas seleções do Brasil. Esta temporada também tem sido titular. Mas a contratação é claramente uma contratação complicada. Sabemos que o Futebol Clube do Porto precisa de um defesa central, mas o Santos renovou recentemente com praticamente todos os jovens da formação, e o Kaique foi um dos jogadores que renovou, tendo uma cláusula de rescisão proibitiva de 70 milhões de euros, portanto, cláusula é para afastar. A juntar tudo isto, o Futebol Clube do Porto pode ainda ter a concorrência do Barcelona, não que os catalães estejam propriamente interessados no Kaique ou em reforçar a defesa, mas porque, por causa de uma dívida que o Santos tem para com o Barcelona, os catalães têm direito de preferência caso algum clube faça uma proposta pelo defesa central, que é já uma das grandes promessas do futebol brasileiro no que à defesa diz respeito. Ainda em Portugal, e agora para corrermos, vou deixar aqui 3 notas rápidas. A primeira relativa a Rui Pedro Silva, o treinador do Famalicão, renovou por uma época, 45 anos, primeira experiência como treinador principal foi esta temporada, que agora terminou, depois de vários anos como adjunto de Nuno Espírito Santo, conseguiu então chegar a uma equipa como treinador principal e conseguiu também o objetivo principal, que era tirar o Famalicão da zona de descida, com 7 vitórias em 20 jogos, renova então por mais uma época com a equipa de Vila Nova de Famalicão. Quem também renovou no norte do país foi o treinador Filipe Rocha, mais conhecido por Filó. Ele não quer ser conhecido por Filó, mas nos tempos de jogador era. Renovou com o Penafiel, à semelhança do Rui Pedro Silva no Famalicão. Também o Filipe Rocha renovou por um ano com a equipa do Oriense, depois de ter sido contratado em janeiro desta temporada e de ter conduzido o Penafiel ao 7º lugar da Liga Portugal SABSEG. E para fechar o capítulo de transferências nacionais, dou conta então da contratação de Rui Gomes por parte do Portimonense. Extremo de 24 anos, contratado ao Covilhã, assinou por 3 épocas com a equipa de Portimão, depois de apenas meia temporada na Covilhã, onde marcou 3 golos e fez 2 assistências, tendo sido fundamental para a manutenção da equipa serrana, isto depois de ter jogado meia temporada na Polónia ao serviço do Legia de Varsóvia. Uma nota ainda interessante sobre esta contratação por parte do Portimonense, ou sobre o contrato de José Gomes com o Portimonense, a cláusula de rescisão é de 40 milhões de euros. E por falar em milhões, vamos agora lá fora, finalmente, mas ainda com um toque português, falamos de Carlos Carvalhal, antigo treinador do Braga, que deixou o clube no final da época e que já tem destino oficializado. O treinador de 56 anos junta-se a Adrián Silva, Fábio Martins e Ruben Canedo no Al-Wahda, terceiro classificado do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, com o qual assinou um contrato de uma temporada. Depois de 3 épocas em Portugal, uma no Rio Ave e 2 no Sporting Braga,
em que até conseguiu conquistar títulos, nomeadamente a Taça Portugal, e potenciar vários jogadores jovens, especialmente esta temporada, acaba por surpreender este destino de Carlos Carvalhal. Surpreende que sejam os Emirados Árabes Unidos, mas como não sabemos quanto vai ganhar e calculamos que não seja pouco, não julgamos o caro Carlos Carvalhal, assim é que é. Portanto, é Carlos Carvalhal, novo treinador do Al-Wahda. Ora, eu avisei que hoje havia muita coisa, a maioria já é oficial e quase tudo sobre saídas. Começamos então agora sim, mesmo no mercado internacional e na Europa, por falar do Manchester United, que hoje confirmou o adeus a 2 jogadores, adeus praticamente anunciados. Um deles já muito falado por aqui. Falamos, claro, de Paul Pogba, médio francês que terminou o contrato com o Manchester United e pela segunda vez na carreira deixa os Red Devils a custo zero, isto depois de ter custado mais de 100 milhões de euros em 2016-2017. O campeão mundial francês deixa o Manchester United depois de 234 jogos, 39 golos marcados e um palmarés pouco recheado. Uma Taça da Liga e uma Liga Europa foi tudo o que Paul Pogba conseguiu conquistar ao serviço do Manchester United, clube que deixa agora de forma, pode-se dizer, inglória. Os destinos do francês começam, claro, já a ser muito discutidos, já estavam a ser, agora com a saída oficializada ainda mais. Fala-se muito da Juventus, o Igor já aqui falou sobre esse assunto, mas há ainda os nomes de Paris Saint-Germain e Real Madrid, sempre muito associados ao Paul Pogba, um jogador que é neste momento um jogador desempregado. Também desempregado e sem clube fica Jesse Lingard, médio ofensivo que não tinha espaço em Old Trafford, mas que estranhamente acabou por ir ficando ao longo dos anos em Manchester. Curiosamente esta temporada voltou depois de meia época muito boa emprestada ao West Ham, acabou por ser estranho vê-lo de regresso a Manchester e esta época comprovou isso mesmo, o inglês foi quase sempre suplente e acabou a época com 22 jogos, 2 golos e uma assistência. Ora, em meio ano no West Ham ele fez menos 3 jogos, 19, mas marcou 9 golos, portanto quase 5 vezes mais do que fez esta temporada no Manchester United. Agora está livre para assinar por outro clube, vamos ver onde vai jogar, mas o mais provável, sendo o inglês e tendo em conta o mercado, é que continue na Premier League. Terminamos em Espanha com 3 situações. A primeira, claro, é a saída já oficializada de Gareth Bale, uma saída praticamente anunciada também, tal como a de Pogba, e que acontece depois de 8 épocas do galês no Bernabéu. Os últimos anos foram, pode-se dizer, uma tragédia, mas a verdade é que o esquerdino acaba por ficar invariavelmente ligado à história recente do Real Madrid. Aliás, o clube espanhol diz isso mesmo na nota oficial da saída. O Gareth Bale fez 258 jogos no Real, marcou 106 golos e venceu 15 títulos ao longo da sua passagem no Bernabéu, entre eles 5 de Liga dos Campeões. Ora, o Bale tem ao todo 16 títulos, portanto ganhou quase tudo ao serviço do Real. Caso já não nos lembremos da importância que o Bale teve ao longo dos anos, vou ler aqui um tweet que guardei de um jornalista inglês ligado ao futebol espanhol e que resume tudo na perfeição. Portanto, o Bale deixa o Real com golos nas finais de Lisboa, Mestalha e Kiev, ou seja, as finais da Liga dos Campeões, marcou mais golos pelo Real do que o Ronaldo Fenómeno, fez mais assistências pelo Real do que o David Beckham, ganhou mais troféus do que o Zidane e tem mais golos em finais da Liga dos Campeões do que todos os outros jogadores, exceto Cristiano Ronaldo. Portanto, apesar dos últimos anos, é importante lembrar que o Bale foi uma besta, pode dizer-se isso, nos melhores tempos no Real Madrid. Agora, com 32 anos, está livre para assinar por outro clube ou, quem sabe, ir jogar golfe. Quem também está livre para assinar por outro clube, e estamos mesmo a terminar, é o espanhol Sérgio Asenjo. O guarda-redes do Villarreal terminou o contrato e já se despediu do submarino amarelo depois de 9 épocas e 258 jogos, curiosamente o mesmo número de jogos que o Bale no Real, neste caso o Asenjo ao serviço do Villarreal. Aos 32 anos vai agora ficar livre para assinar por outro clube e quem sabe deixar pela primeira vez o futebol espanhol onde jogou toda a carreira. E agora sim, para fechar, quem pode ir para o Campeonato Espanhol é o italiano Gennaro Gattuso. Segundo a generalidade da imprensa espanhola, o treinador de 40 anos vai ser o substituto de José Bordalás no comando técnico do Valência, depois de ter estado uma época inteira sem treinar. O negócio ainda não está fechado, isto porque a equipa espanhola tem de pagar uma indenização a Bordalás para despedir o antigo treinador do Getafe, mas parece que vamos ver mesmo o carismático Gattuso num dos clubes mais confusos do futebol espanhol e internacional. Portanto, tem tudo para correr bem. E antes que o Gattuso me coloque de castigo, eu vou abandonar. Hoje não há clickbait, porque tínhamos muitos assuntos para falar e o episódio ficou muito longo. Espero não me ter esquecido nada. Caso me esqueça, que tenho a certeza que o Igor amanhã não vai falhar com nada. Foi um prazer estar com vocês, mas eu vou continuar à parte em que edito os vídeos, porque o meu nome é Hugo Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.